Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 14/10/2015, com os fechamentos do dia 13, primeiro dia útil depois do feriado, né? O Ibovespa, a gente tinha falado na semana passada que tinha um triângulo aqui rompido para cima, mas, né, tinha uma ressalva importante aí, que o triângulo rompeu para cima metade do caminho da distância ideal do rompimento, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, já está com o espaço para a direita aberto. Então, qual que era o ideal? O ideal era ele sair mais ou menos com 62 dias, né, que a gente fez a conta aí na sexta-feira. O rompimento, o ideal era mais ou menos nessa região aqui, tá? Dessa região aqui que eu estou passando com o mouse, e ele saiu na metade do caminho, né? Ele saiu com 30 dias em vez de sair com 60. Isso deixava bem fraca a projeção para cima. Isso daí eu falei e repeti bastante na semana passada. E aí hoje esses 4% de queda levaram o Ibovespa de volta para dentro do triângulo e botaram ele ainda na indefinição, tá? O pior foi ter machucado, né, o triângulo. Eu falo que machucou o triângulo quando ele dá esse rompimento falso, porque aí os próximos rompimentos todos são mais fracos, tá? Então esse movimento aí deixou o Ibovespa praticamente indefinido de novo aí na casa dos 47 mil, esperando uma nova formação de figura. Falando aqui do Ibovespa Futuro Mini, né, que fez um movimento muito parecido, até pior, porque ele saiu de um rompimento para cima, também estava bastante antecipado, para montar uma estrela da noite, né, que é uma figura de baixa do padrão candlestick. Quando você tem aqui esse corpinho real aqui isolado lá para cima, e isso também é uma projeção de que ele deve voltar a cair, e agora a base do triângulo fica sendo a projeção, né, lá nos 45 mil, 44 mil pontos. Tá? Então o Ibovespa Futuro também perdendo a projeção de alta, e o dólar aqui perdendo a projeção de baixa, né? Ele que se enfiou agora dentro da área de indefinição do triângulo, ele saiu do triângulo aqui pela parte da área densa verde que estava mantendo a baixa, ele veio aqui para cima, né, de volta por 3,91, e com isso fica aberto o horizonte para ele oscilar de volta dos 3,95 até os 3,85 mais ou menos, e ele perde a projeção de baixa e ainda monta uma estrela da manhã, que é uma figura de padrão de alta também, tá? Que foi essa figurinha aqui, e isso quer dizer que ele aponta de novo para cima, né? Então tudo que estava se montando na semana passada, a gente meio que estava vendo com ressalva, né, aquele monte de movimento antecipado, e agora dá uma desmontada e volta para indefinição, né? Não virou a mão, mas está indefinido, não está mais com projeção. Aqui o gráfico da Petrobras, que teve uma queda grande, também 8%, mas o importante que eu estou vendo aqui nesse gráfico é que pela primeira vez a gente teve um corpo real que uniu, né, essa parte acima do 8,18 com a parte abaixo do 8,18. Até então a gente tinha os preços pulando, né, aqui de baixo para cima, de cima para baixo, e pela primeira vez a gente teve um corpo real, né, uma abertura e fechamento que uniu esse espaço aqui, e isso não deixa de estar desenhando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido também, tá? Então esse negócio pode voltar a subir, mas para isso a gente vai ter que lidar com o 7,60 aí como fundo, né, para quem estava dando como certo que nunca mais ia tocar nos R$7 a Petrobras, esses 8% de queda já trouxeram ela de volta para o R$8,10, tá? Então para chegar no fundo de novo aqui de 7,60 não falta muito, né? E ela pode realmente, se fizer mais um fundo aqui e voltar a subir, aí sim montar um ombro, cabeça, ombro invertido e poder dar um sinal de compra, né? O sinal de venda dela segue em aberto até o 608, a venda que ela deu aqui quando rompeu 9,47, fez um primeiro pullback, andou até o 7,38, fez um outro retorno aqui bem forte, né? E agora se ela for de novo e não parar aqui nessa região do 7,60, ela pode ir bater no 608. Vamos falar agora então da Vale, que tem um ombro, cabeça, ombro invertido montado aqui, mas a linha de pescoço ainda está acima dos preços, não deu projeção de alta, né? Não começou a projeção. E o que ela veio fazer hoje? A gente tinha um gap no 14,99 e hoje ela bate no 14,93 e fecha o gap, tá? Então a Vale veio aqui hoje fechar o gap, ela costuma fazer isso. Nessa movimentação aqui ela deixou também uma estrela da noite bem desenhada aqui, quase um bebê abandonado, né? Tecnicamente por pouco, isso aqui não é um bebê abandonado que podia jogar o preço
de volta para a mínima lá dos R$ 12, mas de qualquer forma é um sinal pessimista, tá? E ela pode voltar aí pelo menos até os 13,30, 13,20, né? Então ela tem ainda uma região obscura aqui ao redor dos R$ 15, R$ 14 para andar, não tem uma figura objetiva nessa região. Claro, se ela passar acima dos 16,60, ela daria um sinal de compra, mas até chegar lá, agora a gente tem aí 10%, né? Sendo que só hoje ela caiu 7%. Olha o Banco do Brasil. O Banco do Brasil que fez, né, um topo acima do anterior, que era um movimento importante que a gente precisava ver para ele acabar com de andar nessas flâmulas, né, de andar de bandeira em bandeira. E com isso ele está com toda a pinta também de estar traçando um ombro cabeça ombro invertido, assim como a Vale já traçou, como a Petrobras também parece estar traçando, tá? Seria um movimento que precisaria de um fundo aqui na região dos R$ 16, 16,30 mais ou menos, depois ela precisaria subir de novo. Se ela vier para baixo dos 16,30, se vai para baixo dos 16, se entrar na região dos R$ 15, desmonta esse possível fundo, e aí a gente trabalha com uma figura possivelmente triângulo aqui formada. A gente tem uma linha de tendência que está acompanhando os últimos topos, né? Se a gente fizer um fundo aqui um pouquinho mais baixo, para essa outra linha de tendência que ainda não existe, mas depende mais um fundo para cima, a gente poderia ter um triângulo também, que seria uma outra figura de projeção. Está no meio do caminho, é outro que está se desenhando aqui, o Banco do Brasil. Falando do Itaú que tinha passado 3 candles para cima na casa dos R$ 29, desabou de volta para os 27, né? Deixou aí bem separado o espaço. Ele que estava com toda a pinta de que ia bater nos R$ 33, com esse retorno aqui para baixo dessa região toda aqui dos topos, né? O Itaú desmontou a figura e voltou a ficar indefinido. O Itaú não tem nenhum sinal objetivo em curso. E para encerrar, vamos falar da Ambev caindo 5% aí, né? Acho que a galera não gostou muito que os controladores dela resolveram pagar 400 bilhões de reais para comprar a Miller, né? Eu acho que os investidores estão achando que não vão ver dividendo por um bom tempo. Ela deu uma caída na bolsa, mas realmente para dentro depois de novo da área de indefinição dela, né? Ela tem nessa região 18, 19 aí uma faixa de indefinição bastante forte, e vão ter que esperar mesmo ela continuar se movimentando para criar novas figuras, pelo menos uma figura objetiva com uma projeção grande, não uma projeção pífia como deu na semana passada de 1%, né? Alguma coisa importante aí para dar um novo sinal na Ambev. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.